Oi, gente, Carla Palamone, mentora de mulheres, palestrante, terapeuta e sempre trazendo aqui bom conteúdo para você. Vamos continuar lendo O Poder do Agora, continuação do capítulo 2, da página 43 em diante, mas eu vou ler algo que eu grifei antes para a gente dar continuidade ao pensamento, tá? Então, bora lá. Manter-se em um estado de alerta consciente destrói a ligação entre o sofrimento e o mecanismo do pensamento e aciona o processo de transformação. É como se o sofrimento se tornasse o combustível para a chama da consciência, resultando em um brilho de mais intensidade. Esse é o significado esotérico da antiga arte da alquimia. A transformação do metal não precioso em ouro, do sofrimento em consciência. A separação interior cicatriza e você se torna inteiro outra vez. Cabe a você, então, não criar um sofrimento adicional. Resumindo o processo, concentre a atenção no sentimento dentro de você. Reconheça que é o sofrimento. Aceite que ele esteja ali. Não pense a respeito. Não permita que o sentimento se transforme em pensamento. Esteja presente e observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba não só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que observa o observador silencioso. Esse é o poder do agora, o poder da sua própria presença consciente. Veja então o que acontece. Em inúmeras mulheres, o sofrimento manifesta-se, em particular no período anterior ao fluxo menstrual, a famosa TPM, né, gente? Mais adiante, comentarei as razões pelas quais isso acontece. No momento, o importante é que você seja capaz de estar alerta e presente quando o sofrimento aparecer e de observar o sentimento em vez de se deixar dominar por ele. Essas atitudes proporcionam uma oportunidade para a mais poderosa das práticas espirituais e tornam possível uma rápida transformação de todo o passado. Continuando aqui, a identificação do ego com o sofrimento. O processo que acabei de descrever é extremamente poderoso, embora simples. Poderia ser ensinado a uma criança e tem a esperança de que um dia será uma das primeiras coisas a serem aprendidas na escola. Uma vez entendido o princípio básico do que significa estar presente, observando o que acontece dentro de nós e entendemos isso quando passamos pela experiência, teremos à nossa disposição a mais poderosa ferramenta da transformação. Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna, tentando nos impedir de pôr um fim à identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente identificados com o sofrimento emocional durante a maior parte da vida, e se tivermos investido nele uma grande parte ou mesmo todo o nosso sentido de eu interior. Isso significa que construímos um eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento e acreditamos que somos essa fixação fabricada pela mente. Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento, ser o sofrimento, a saltar para o desconhecido, correndo risco de perder o seu infeliz, mas familiar eu interior. Gente, quem aqui já não ouviu várias terapeutas, psicólogos, enfim, pessoas falando que a gente acaba acostumando a ficar naquela piscininha de cocô? Pois é. Mas é natural a gente ter medo do novo, mesmo que seja um novo bom, né? A gente não sabe como vai ser, então realmente pinta uma insegurança. Mas quando a gente começa a ter consciência mesmo, estar presente, mesmo sabendo que a mudança gera um desconforto, no fundo a gente sabe que é para melhor, né? E aí a gente começa a trabalhar e caminhar no rumo certo, na direção certa. Continuando, se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você. Observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazeres em ser infeliz. Gente, pode parecer muito louco isso, mas
A nossa mente, né? A nossa psique, ela realmente é algo incrível, assim. A gente ouve falar também, né? Ouve falar é modo de dizer. A gente sabe que existe pessoas que convivem com dependentes químicos, por exemplo, que elas se tornam codependentes, que chama. Ela não usa a droga, mas ela acostumou, depois de um tempo, a viver aquela relação, que não é uma relação sadia, né? Nem natural, mas ela está habituada àquilo. Então, para ela sair daquilo é difícil, por mais que seja infeliz. Então, observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer por você. Mas caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo perto do outro, que está queimando vigorosamente, e depois separamos os dois outra vez, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas estão aptos a preencher essa função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível da consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente enquanto estiverem trabalhando com você. A origem do medo. Você mencionou o medo como uma parte do nosso sofrimento emocional latente. Por que há tanto medo na vida das pessoas? Uma certa dose de medo não é saudável? Se eu não tivesse medo do fogo, poderia colocar minha mão dentro dele e me queimar. A razão pela qual não colocamos a mão no fogo é sim o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário, basta um mínimo de inteligência e bom senso. Nessas questões práticas, é muito útil aplicarmos as lições do passado. Mas se alguém nos ameaça com fogo ou com violência física, talvez experimentemos uma sensação como medo. É uma reação instintiva ao perigo, sem relação com a doença psicológica do medo que estamos tratando aqui. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia, etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo neste momento. Você está aqui agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia. E caso estejamos identificados com as nossas mentes e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será a nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Olha isso que sensacional. A gente não tem como lidar com uma situação que, na verdade, está acontecendo só na nossa cabeça. Ela ainda não aconteceu. A gente pode lidar tirando ela da nossa cabeça, mas realmente ali ela não está acontecendo. Olha só. E isso é uma notícia boa, né? Se a gente estiver na presença e perceber que isso é algo que a gente está querendo controlar, mas que a gente nem sabe se vai acontecer, que é uma ansiedade até, né? E a gente tirar isso da nossa cabeça, pronto, acabou o problema. Tem algo que eu procuro fazer, que é o seguinte: quando a gente está muito ansioso e pensando em alguma coisa com muita ansiedade, se vai ou não acontecer, a gente pode se precaver tendo bom senso, claro. Mas assim, se você está muito angustiada, aí você para e pensa, agora, neste exato momento, aqui, você está aqui ouvindo isso. Você está com algum problema agora, nesse exato momento, ouvindo isso? Ah, tem alguma coisa acontecendo na minha vida, mas agora eu não estou resolvendo. Então, é no agora que eu estou falando. Você vai resolver isso agora? Não.
Então esteja agora, aproveita isso aqui. Agora, neste exato momento, não tem nada acontecendo para acabar com a sua vida, entende? Você está aqui agora. E assim a gente vai aliviando um pouco essa angústia e esse sofrimento. Continuando. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente, o ego rege as nossas vidas. Como mencionei anteriormente, por conta da sua natureza ilusória e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro e vê a si mesmo sob constante ameaça. Esse é o caso aqui, mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora lembre-se de uma emoção e a reação do corpo à mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego? O falso eu interior construído pela mente? Perigo, estou sob ameaça. E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Medo, é claro. O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar. Mas, em última análise, todos os medos se resumem em um só: o medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina, no estado de identificação com a mente. O medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, mesmo uma coisa aparentemente trivial ou normal, como a necessidade de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, nosso sentido de eu interior, baseado na mente, corre um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais da sua mente. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Está se defendendo de quê? De uma identidade ilusória, de uma imagem em sua mente, de uma entidade fictícia? Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele. Sob a luz da sua consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos do poder, tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior. Está à sua disposição agora. Incrível, né? O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que esteja identificada com a mente e, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder, o eu profundo enraizado no ser. O número de pessoas que conseguiram alcançar o ponto além da mente ainda é extremamente pequeno, o que nos leva a presumir que virtualmente todas as pessoas que você encontra ou conhece vivem em um estado permanente de medo. Só o que varia é a intensidade. Ele flutua entre a ansiedade e o pavor numa ponta da escala e um desconfortável, vago e distante sentido de ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma de suas formas mais agudas. A busca do ego pela plenitude. O outro aspecto do sofrimento emocional é uma profunda sensação de falta, de incompletude, de não se sentir inteiro. Em algumas pessoas, isso é consciente, em outras, não. Quando está consciente, a pessoa tem uma sensação inquietante de que não é respeitada ou boa o bastante. Na forma inconsciente, essa sensação se manifesta indiretamente
como um anseio, uma necessidade ou uma carência intensa. Em ambos os casos, as pessoas podem acabar buscando compulsivamente uma forma de gratificar o ego e preencher o buraco que sentem por dentro. Assim, empenham-se em possuir propriedades, dinheiro, sucesso, poder, reconhecimento ou um relacionamento especial para se sentirem melhor e mais completas. Porém, mesmo quando conseguem todas essas coisas, percebem que o buraco ainda está ali e não tem fundo. As pessoas veem, então, que estão realmente em apuros, porque não podem mais se enganar. Na verdade, elas continuam tentando agir como antes, mas isso se torna cada vez mais difícil. Enquanto o ego dirige a nossa vida, não conseguimos nos sentir à vontade, em paz ou completos, exceto por breves períodos, quando acabamos de ter um desejo satisfeito. O ego precisa de alimento e proteção o tempo todo. Tem necessidade de se identificar com coisas externas, como prioridades, status social, trabalho, educação, aparência física, habilidades pessoais, relacionamento, história pessoal e familiar, ideias, políticos e crenças religiosas. Só que nada disso é você. Levou um susto? Ou sentiu um enorme alívio? Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que abrir mão de todas essas coisas. Pode ser difícil de acreditar, e eu não estou aqui pedindo a você que acredite, que a sua identidade não está em nenhuma dessas coisas. Você vai conhecer por si mesmo a verdade, lá no fim, quando sentir a morte se aproximar. Morte significa um despojar-se de tudo que não é você. O segredo da vida é morrer antes que você morra. Descobrir que não existe morte. E hoje eu vou parar por aqui. Foi bem curtinho, parei na página 48. E a próxima leitura vai ser do capítulo 3, entrando profundamente no agora, que começa na página 49. Espero que você tenha gostado. Continua comigo até o fim para a gente ler esse livro, aqui sempre com alguns comentários que eu faço para a gente refletir. Comenta aí se você está gostando, o que você aprendeu dessa leitura, se foi significativa para você, se te deu algum insight, tá bom? E me siga sempre, porque eu vejo você e gosto muito de contribuir com tudo que eu estudei e com todos os processos que eu mesma passei na minha vida e oferecer para você ter uma vida mais feliz. Lembrando que só você pode fazer isso por você, mais ninguém, tá bom?